Live Esportes ao meio-dia. Parceria Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Graduação presencial Unicinos, contigo sempre. Quer trocar seu smartphone sem gastar uma fortuna? Acesse a Doge em DOJI. André Silva. Meio-dia mais 4 minutos, está no ar aqui pela Gaúcha, a edição de Esportes ao meio-dia deste 26 de março de 2024. Para ferramentas gerais no março da construção FG, uma solução completa para todos os profissionais. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Paz no trânsito começa por você. Unicred, com os consórcios Unicred você realiza seus projetos de forma planejada, sem juros e sem entrada. Fale com o seu gerente. Unicinos, graduação presencial Unicinos, contigo sempre. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. E Lagueto Esportes Resort Grêmio, viva a união de paixões para o inédito. Uma terça-feira de semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos conhecer o adversário do Juventude na decisão do título de 2024. Terça de seleção brasileira. Tem Brasil e Espanha em Madrid no final da tarde. Horário aqui de Brasília, no Santiago Bernabéu. Jogo muito importante para o time do Dorival Júnior. Mas claro, vamos começar e vamos repercutir também a classificação do Juventude e a eliminação do Internacional por consequência com o jogo de hoje. A gente começa falando de Grêmio e Caxias, destaques do Grêmio. Diga lá, Lucas Katsurayama. Que tem uma boa vantagem, André Silva venceu na ida e por isso joga somente por um empate. É claro que o sinal de alerta fica ligado depois do que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio. O Tricolor tem essa boa vantagem, o time está definido, tem um novo desfalque, mas uma ótima notícia, o retorno de Soteldo fica à disposição. E mais uma informação que repercute ainda de ontem para hoje. A projeção de público para a Arena aumentou. Aumentou a projeção absolutamente natural nesta rivalidade Grenal. E do lado do Internacional, Felipe Duarte, que começa agora, claro, a tentar buscar explicações para a eliminação e projetar o futuro. É uma eliminação no Campeonato Gaúcho pro Juventude que reabre algumas feridas antigas. Foi a 5ª eliminação nos pênaltis em casa nos últimos 4 anos, André. Foi também uma noite de cobranças ainda no vestiário e que deixa 2 responsáveis imediatos. O jovem Maurício, que foi expulso no segundo tempo, e o jovem zagueiro Robert Renan, foi bastante displicente na sua cobrança de penalidade. E obriga também o Inter a fazer uma mudança de rota para a estreia da Copa Sul-Americana. Daqui a pouco a gente vai ampliar também esses destaques do Internacional aqui em Esportes ao meio-dia. Agora nós vamos falar da Serra Gaúcha. Na verdade, o Eduardo tá por aqui, mas a gente vai falar da Serra Gaúcha, porque são os 2 times da Serra, um já finalista, que é o Juventude, e o outro tentando reverter a vantagem construída pelo Grêmio na semana passada, que é o Caxias. Diga lá, Eduardo Costa. É o Juventude que chega à final do Campeonato Gaúcho 8 anos depois. O técnico Roger Machado destacou em posição técnica e tática para conseguir passar pelo Inter. Já o Caxias busca chegar à sua 3ª final em 5 anos e para isso precisa reverter a situação na Arena logo mais. O técnico Argel Fux conta com o retorno do atacante Gabriel Silva e do zagueiro Jean-Pierre. E o lateral esquerdo, Dudu Mandai, está recuperado de entorse no tornozelo e será titular na partida de logo mais. Daqui a pouco o Eduardo volta para ampliar os destaques da classificação do Juventude e projetar o que o Caxias busca hoje à noite dentro da Arena. Esportes ao meio-dia para você, tem a direção da Valéria Poçamai, equipe técnica do Paulo Fernando Rodrigues, Eduardo Polidori e Fernando Bortolin na engenharia, Jefferson Beardi, Marcelo França, Ricardo Diniz e Leonardo Sturmer. Nas lives, Guilherme Medeiros e Leandro Carvalho. É hora de ampliarmos os destaques, começando pela dupla Grenal, Valéria. Para Santa Clara, seu churrasco pede queijo coalho Santa Clara, CERS Unir Ideias Move o Futuro. E na Elevato você faz sua obra ou reforma agora e começa a pagar só em maio. Aproveite. O Grêmio, Lucas Katsurayama, ele obviamente acompanhou o jogo de ontem. O Grêmio, por consequência pela rivalidade, claro que comemorou a eliminação do Internacional, mas o Grêmio tira alguma lição do que viu ontem à noite pela televisão no Beira-Rio, projetando o que ele vai encarar na Arena, já que a circunstância é um pouco diferente. O Inter chegou num jogo aberto.
né? Os dois precisavam vencer. Hoje, o Grêmio só precisa empatar. André, é claro que o Grêmio trata e já tratava desse jogo com seriedade. Tem uma vantagem, venceu por 1 gol de diferença jogando fora de casa, joga somente por um empate, mas algo natural do futebol, o Grêmio, atento a essa situação, não pode entrar relaxado em campo. Só que ontem, o que aconteceu no Beira-Rio é um sinal, é uma memória recente para não se dispersar, para não relaxar no jogo de hoje à noite, 9 horas contra o Caxias na Arena, estar completamente focado para conseguir chegar a mais uma final, em busca do 7º título estadual seguido. Então é uma forma de lembrar, mas o Grêmio, por óbvio, pela vantagem que existe, mas ainda é pequeno, já estava bem focado e preparado para essa partida. Que, aliás, já tem um time muito bem definido. O Gabar trouxe algumas informações ontem que nos ajudaram a construir essa equipe. Primeiro, um desfalque de última hora. Jeromel sentiu um desconforto muscular. Depois a gente fala um pouco mais sobre a situação dele, se é preocupante, se é um pouco mais grave ou não, mas está fora desse jogo de agora. Naturalmente, joga o Rodrigo Eli, tem sido o terceiro zagueiro na hierarquia do técnico Renato Portaluppi. A definição de quem será o goleiro. O Marquezinho está recuperado, chegou com status de titular, mas sofreu algumas críticas por algumas atuações e o Kaique, nesse tempo que ele esteve fora, deu conta do recado. Por isso, entendimento da comissão técnica de que o Kaique merece uma sequência e neste momento é o titular na meta gremista. Mas Vilha Sante treinou normalmente, vai para o jogo, nenhuma dúvida sobre isso. Agora, tem um outro destaque que aí eu quero dar e com maior ênfase, até pra gente repercutir um pouco mais sobre isso, que é o retorno do Soteldo. 55 dias depois de uma lesão de grau 3, portanto, bastante grave e muito antes do previsto. A expectativa era de 2 meses e meio a 3 meses de recuperação. Em menos de 2 meses, dá pra dizer, o Soteldo tá de volta, começa no banco, mas é uma opção pro Renato. Pois é, surpreende até essa volta do Soteldo, porque se imaginavam, quem sabe, no segundo jogo da final, né? E mesmo assim já seria um prazo um pouco menor do que se estimou lá atrás. Né? Vai muito, óbvio, pelo trabalho feito pelo departamento médico, pela fisioterapia do Grêmio, do próprio Soteldo, mas não deixa de ser surpreendente, né? Poder contar com esse jogador agora, né? E a ideia é utilizar ele por alguns minutos e, claro, tentar resolver o jogo sem ele para dar uma situação mais tranquila, colocar o Soteldo para ele ganhar um pouco de ritmo, pensando Dá para comparar com o que aconteceu com o Valência ontem, por exemplo? Parecido, mas pelo entendimento e até pela escalação do Valência entrando depois, parece que estava um pouco mais contado, né? O Soteldo já está recuperado, já vinha treinando com bola, deve ganhar alguns minutos pensando em ritmo para uma eventual final de campeonato ou até para a estreia da Copa Libertadores na semana que vem. E aí, o interessante parte do processo de recuperação dele, como o Grêmio trabalhou isso e por que conseguiu recuperar tão cedo, menos de 2 meses, quando a expectativa era de 2,5 a 3. O Gabar trouxe na coluna dele hoje e tá bem detalhado lá, mas eu trago alguns destaques. Ele fazendo 2 turnos de reabilitação, treinamentos todos os dias para se recuperar quanto a esse problema, e ele também fez um trabalho de eletrólise percutânea intracelular ecoguiada, que é uma descoberta da Espanha, lá na Europa, sobre fazer um trabalho de acupuntura com aquela agulha logo no início do tratamento. Isso ajudou já no aceleramento da cicatrização da lesão. E depois ele também utilizou as novas câmeras hiperbáricas que o departamento de futebol da medicina do Grêmio conseguiu. Isso foi divulgado inclusive na semana passada, imagens dele fazendo esse tratamento. Então o Grêmio adotando novos processos de recuperação de lesão. A gente lembra que ano passado o Ferreira teve exatamente o mesmo problema e levou cerca de 3 meses para voltar, que era a previsão inicial. Agora o Soteldo fica à disposição. O que é um reforço para o Renato para este jogo de hoje. Se o Grêmio passar para a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, mais especialmente pela Libertadores da América que vem por aí e o Campeonato Brasileiro, que já começam no mês de maio. Tá bem pertinho a estreia do Grêmio nas 2 competições. Bom, o torcedor, né, e aí vale muito da rivalidade, você deu naquele destaque inicial, né, se mobilizou mais. Já era um jogo de mobilização, porque é um jogo de decisão, mas por ter visto a eliminação do rival, essa repercussão também teve na busca por ingressos. Exatamente. A Arena do Grêmio aumentou a projeção de público para hoje à noite. Ontem eram esperados 34 mil torcedores. É óbvio que a Arena não diz por quê, por tal motivo a projeção aumentou. É uma questão de leitura nossa.
a eliminação do maior rival, e aí inflama um pouco o torcedor. A projeção hoje é de 37 mil, 3 a mais em relação a ontem, e é o único fato que aconteceu. Portanto, é uma arena com um público relativamente grande para essa terça-feira à noite. Eu vou te dizer que vai passar de 40 mil. A impressão que tenho é essa, né, em função exatamente do que a gente está acompanhando aí na movimentação e da forma como os torcedores do Grêmio encararam a eliminação do Internacional. Daqui a pouco o Lucas Katsurema volta para falar mais de Grêmio nesta semifinal do Gauchão. Lembrando, lá em Caxias o Grêmio venceu por 2-1, joga pelo empate. O Caxias precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para pênaltis ou por 2 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos. Ontem, nos pênaltis, o Inter acabou sendo eliminado pelo Juventude. Mais uma eliminação, 3º ano seguido sem o Inter na final do Campeonato Gaúcho, né, o que é um fato inédito na história do Gauchão desde que ele foi unificado entre os clubes da capital e do interior, né, lá pela década de 60, aliás. E o que dá pra falar, Felipe Duarte, né, do que ficou de ontem, além das entrevistas? Aliás, aqui deixa eu fazer um ponto importante aqui, né, e a opinião é minha, tá? Vou deixar bem claro isso, porque senão as pessoas dizem, estão falando, a opinião é minha, é do André Silva. O que fez o Cudê ontem maldosamente com o Rodrigo Oliveira, porque eu vou sair, pra mim a expressão é maldosamente, não se faz com um profissional. Mas, ok. Né? Ok, a gente também não consome do lado de cá. Eliminação do Internacional. Até para deixar claro para quem não acompanhou a entrevista, a primeira pergunta, a pergunta que abre a coletiva, e eu assino embaixo do que tu acabou de dizer, o Rodrigo faz a pergunta se ele não teria sido derrotado pela estratégia do Roger Machado, se não foi uma derrota tática. E o Cudê, antes de responder, olha pro Rodrigo, dá um tempo e diz assim, eu tava vendo qual é a cor da tua camisa. Concordo contigo, a atitude deplorável do Cudê, a quem julga um bom treinador, mas nessa ele mandou muito mal. E o Rodrigo foi bem elegante, inclusive, na resposta. Não sei que atitude eu tomaria. Mas enfim, vamos lá. De fato, Eduardo Cudê e o Inter não conseguiram superar o Juventude nos 2 confrontos, na marcação muito forte do Juventude. O próprio Cudê reconhece méritos no Juventude, que apostou num duelo físico e, segundo ele, os reforços que ele recebeu não estavam à disposição, por isso ele não conseguiu devolver esse duelo físico, né? O Inter empatou de novo, havia empatado em Caxias do Sul 0-0, 1-1 no Beira-Rio, foi para os pênaltis. Mas é uma eliminação, uma derrota nos pênaltis que vai ficar marcada por 2 ações. A expulsão do Maurício no segundo tempo, que era um momento em que o Inter estava melhorando. E que é muito infantil. E o Inter estava reagindo, dominando a partida, parecia, dava indícios de que poderia promover uma virada. O Maurício é expulso depois de dar um pontapé no Nenê, no meio campo. O lance foi aos 27 do segundo tempo. E a gente pode classificar como infantil pelo seguinte aspecto. O jogador sabe que tem VAR. Ponto. Tu sabe que tem VAR. E foi recorrendo ao VAR que o cartão vermelho foi apresentado. E a outra ação foi o pênalti cobrado por Robert Renan. Ele tentou dar uma cavadinha, lembrou muito o lance do Alexandre Pato naquele confronto Corinthians e Grêmio. Dá uma cavadinha no meio do gol e o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Juventude, estava indo para um lado, dá tempo de voltar e agarrar a bola firme. E aí depois o Juventude converte a última penalidade e elimina o Inter dentro do Beira-Rio. Feridas reabertas, né? Falei sobre isso na manchete. Essa foi a 5ª eliminação do Inter nos pênaltis nos últimos 4 anos. E aí vamos relembrar, o Inter eliminou o River Plate na Libertadores, nos pênaltis é verdade. Mas perdeu pro Olímpia em 2021, nos pênaltis, Libertadores. Ramírez, né? Como? O técnico era o Ramírez? Ramírez. Ramírez. Eu tava em dúvida se era o Ramírez ou se era o Medina. Mas era o Ramírez. 2022, Melgar na Copa Sul-Americana. 2023, Caxias no Gauchão e América Mineiro na Copa do Brasil. 3 humanos. E aí depois, agora a Juventude sob o comando de Eduardo Cudê. Então são 5 eliminações por pênaltis nas últimas 6 disputas dentro do Beira-Rio nos últimos 4 anos. É uma ferida reaberta. Mas sobre a ação desses 2 jogadores que eu citei, Maurício e Robert Renan, os depoimentos que saíram depois na zona mista, o próprio Maurício veio falar. Aliás, elogiável a atitude dele, sim, reconhecendo o erro, assumindo a culpa. E o Robert Renan, pelo que falaram os jogadores, o René chegou a dizer isso na zona mista, chorou muito no vestiário, reconhecendo o seu erro. Também se falou que foi um vestiário de cobranças internas. O presidente Alessandro Barcelos fala na sua entrevista também, elogiável a postura do presidente lá. E que tem que ser realmente de cobrança. Tem que ser de cobrança, sim. E o Alan Patrick, ele também vai pela linha da cobrança,
que é o capitão do Inter, o Alan Patrick, mas também adota um outro diálogo de que são jovens que vão aprender, vão tirar lições para sua vida. Vamos reproduzir aqui um trecho, porque isso não foi ao ar ontem, após o jogo, no balanço final. Então, Alan Patrick, camisa 10 e capitão do Inter, falando sobre Maurício e Robert Renan. Como eu falei, quando se joga em alto nível, se joga uma equipe gigante como a Internacional, acho que temos que ter essa noção de que tudo que você fizer, ela tem uma repercussão muito grande, né? E hoje, o lance do Maurício ali, no momento, acabou tendo uma reação. Acho que tanto ele quanto o Robert são jovens, não dá pra gente também depositar tudo na conta, né, desses jovens. Todos nós temos responsabilidade, e eu acho que cabe essa autorreflexão para todos nós. E o Robert é jovem e com certeza vai ser uma lição para a vida dele, né? E é claro que é um momento difícil para ele, para todos nós, para o torcedor. A gente sabe como que funciona o futebol, porém tem que dar força. Eu acho que não cabe a nós também julgar e condená-lo. Obviamente que ele mesmo vai sentir, vai fazer a autoanálise do momento, enfim, como eu falei, são jovens, o futebol está aí, a vida está aí para ensiná-lo, e com certeza vai ser um aprendizado que vão levar pro decorrer da carreira. Ontem mesmo já surgiu nas redes sociais um vídeo do Robert Renan cobrando um pênalti assim no Zenit da Rússia, exato. Que era o seu clube antes de ele vir para o Internacional. Naquela ocasião ele acerta, ele dá a cavadinha, acerta, sai comemorando. Mas com mais força naquele, se tu for observar, tem um pouco mais de potência, de pegada na bola, né? Ela tem, tanto que ela tem mais velocidade do que a de ontem, que é uma bola tanto que, como tu disseste aqui, ela dá tempo de o goleiro sair pro seu lado esquerdo e volta. E ele retorna pro lado direito e não faz nenhum esforço. Ele não tem que se atirar, ele volta, agarra normalmente, sem nenhum esforço. E aquela que, se as pessoas observarem, essa que tá rolando na internet aí, tem um pouco mais de força, tem um pouco mais de potência, né, na batida de bola do Robert Renan. Enfim, deve ser uma característica dele como cobrador. O Cudê disse que ele não estava na lista inicial de cobradores, até porque ele começou no banco, né? Tá, mas quem define a lista? Não, ele não era dos 5. É que depois a lista abre para os demais. Sim, mas e aí quem define a partir do sexto cobrador? Ah, sim. Claro, comissão técnica. A minha ou pergunta... os próprios jogadores, não sei, sinceramente. Alguém tem que assumir, porque alguém define essa lista. Pois é. Não pode ser assim, ó, com todo respeito. O jogo que eu tô jogando, tu, Katsurayama, a Valéria, todo mundo. Só, quem bate? Agora sou eu. Não. Um outro ponto também, né, André? A gente não assiste os treinamentos, principalmente nessa parte de ensaio, de cobrança de pênalti, que é uma parte fechada, sob sigilo, né? Para que não se divulgue de que forma eles batem. Mas certamente ele não treina assim, né? Porque senão o Cudê diria, não, ele treina assim e costuma fazer. Ele não deve treinar assim. Ele começou no banco, ele entra nos acréscimos do jogo porque o Vitão sentiu cãibras. E aí o Robert Renan entra para ocupar a vaga na defesa e cobra esse pênalti de uma maneira até displicente, né? No meio do gol, tranquilo para o Gabriel Vasconcelos defender. Enfim, o Inter está eliminado. Terceiro ano consecutivo fora da final do Gauchão. 12h22, intervalo comercial, e já voltamos com mais esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Bom dia, estamos chegando aqui pela Rádio Gaúcha, tua companhia, tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Temperaturas altas, especialmente agora pela manhã. Para quem está se deslocando aqui pela região, vamos às informações do trânsito. Esse mercado de luxo chegou em Porto Alegre, não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades para estarem. Fim de tarde, daqui a pouco tem um baita jogo na noite de futebol na Gaúcha. As equipes na sequência vão deixar a concentração rumando para o estádio para mais um clássico. Apita o árbitro e a Gaúcha atua companhia nesse clássico que vai ser demais. Gaúcha, a tua companhia, a tua voz. Conteúdos exclusivos, notícias da dupla Grenal e, claro, muita interatividade. No Instagram de Esportes GZH, você confere vídeos,
fotos e muitas informações sobre a dupla Grenal. Além, claro, dos bastidores dos programas de esporte da Rádio Gaúcha. Esportes ao meio-dia, sala de redação, show dos esportes e muito mais. Em dias de jogos da dupla Grenal, tem o climinha do estádio que a gente adora. E vocês conferem lá no nosso Instagram. Além, claro, de poder participar de enquetes com a nossa reportagem. Tá esperando o quê? Segue aí, @esportesgzh, ativa as notificações e vem junto com a gente. Vamos à Espanha, vamos a Madrid. Hoje tem seleção brasileira. Tem Brasil e Espanha. Mais um duelo da seleção contra uma campeã do mundo. A campeã da Copa de 2010 enfrenta a seleção pentacampeã do mundo. O Brasil que venceu a Inglaterra no sábado. E claro, isso a seleção começou a, digamos assim, recuperar um pouco da autoestima até mesmo do torcedor brasileiro em relação ao que a gente vinha acompanhando da nossa seleção nas últimas apresentações. E claro, como sempre, a Gaúcha está ao lado da seleção brasileira e o José Alberto Andrade e o Leonardo Oliveira estão com a seleção brasileira e o Zé Alberto está chegando agora para trazer os destaques da seleção. Boa tarde aí, Zé. Boa tarde, André. Proximidades do estádio Santiago Bernabéu, para onde estaremos indo daqui a pouco. Um estádio que abre apenas 2 horas antes da partida, seja para torcedores, mas também para a imprensa. Então imagina só, um jogo do tamanho de um Brasil e Espanha, com aproximadamente 70 mil torcedores. Imagina só um público desse e mais todo um contingente de jornalistas, pessoas de apoio envolvidos, chegando apenas 2 horas antes. Em estádios brasileiros seria impossível. Aqui tudo é possível porque existe uma organização muito grande. Um jogo que, dentro do campo, segundo o jogo do Dorival Júnior, ele deve manter o time que jogou na Inglaterra. E digo novidade porque o próprio Dorival Júnior tinha como plano fazer algum tipo de experiência e modificar alguma coisa na equipe. Com pouco treinamento, ele chegou à conclusão de que vale mais manter aquilo que está sendo feito. Ficou claro, tá assim, que ele queria dar uma
A defesa brasileira não foi tão bem assim no jogo contra a Inglaterra, mesmo com a vitória e não sofrendo gol. Mas podia haver uma mudança. Dorival Júnior, no entanto, conversando informalmente com a imprensa ontem, depois da entrevista coletiva, ele revelou que desmanchar a defesa num momento de início de trabalho em que a defesa jogou e não levou gol, talvez não seja o mais recomendado. Então, com a defesa mantida e com o Richarlison não tendo se recuperado, o ataque também não vai sofrer modificações. Então, o mesmo time deve estar em campo. O jogo tem Vinícius Júnior como motivação da partida. Não é apenas um homenageado, aliás, não tem homenagem nenhuma. O racismo que Vinícius Júnior sente na pele aqui na Espanha, jogando por seu clube, o Real Madrid. Então, Vinícius Júnior, como forma também de simbolizar esta partida, a luta contra o racismo, ele é o capitão do time brasileiro. E o Brasil, que tem tido, por parte da CBF e de seus homens de marketing, uma entrada muito forte nessas campanhas de inclusão e também de evitar qualquer tipo de preconceito, a seleção brasileira vai ter um agasalho de cor preta. Já jogou no ano passado, pela mesma motivação, a luta contra o racismo, de uniforme preto num jogo contra a Guiné. Hoje não, hoje é apenas o agasalho que será preto. Já houve até ontem uma sessão de fotos com o próprio Vinícius Júnior com esta camiseta, esse moletom espanhola. Público esperado a 70 mil pessoas. Não deve lotar o estádio, que tem capacidade agora na nova remodelação para 85 mil pessoas. Deve ter um público superior a 60 mil pessoas, que já é um grande público nesta que é uma grande marca do futebol, ou tenta ser, na luta contra o racismo. E não só o racismo no futebol, o racismo como um todo, como uma tragédia que assola a humanidade e povos, como aqui na Europa ou como no Brasil. Uma diferença crucial. No Brasil, o racismo é crime. Aqui na Espanha, não é, André Silva. Esse é o grande detalhe, né, Zé? Que time o Dorival vai escalar, Zé? Repetindo o time que jogou a partida contra a seleção da Inglaterra e ganhou por 1-0. O Brasil de Bento, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel, Bruno Guimarães, João Gomes, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. O time brasileiro, 4h30 da tarde, é a hora do jogo no Santiago Bernabéu. 4h30 da tarde, 5h30 aqui no Brasil, 4h30 nós estaremos abrindo o futebol da Gaúcha. Zé Alberto Andrade, bom trabalho por aí ao lado do Leonardo Oliveira. Muito obrigado, André. Um grande abraço a todos. Valeu, José Alberto Andrade, acompanhando a seleção do Brasil. Zé Alberto falou aqui, Valéria. O nosso placar gaúcha para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. O placar gaúcha tem lá Espanha e Brasil, tem outras seleções, claro, que vão jogar nesta terça-feira. Agora para a Rede Mac, a gente é de casa. E o jogador da seleção é assunto no Twitter. Exatamente, André. Nós tivemos um pronunciamento do Gabigol pela primeira vez após a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que determinou a suspensão do jogador por 2 anos por fraude do exame antidoping. Essa decisão que tivemos ontem nas redes sociais. O Gabigol diz que confia que será inocentado. Abre aspas para o Gabigol. Reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Lembrando que todo esse caso aconteceu no ano passado, na véspera do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Gabigol foi acusado por dificultar a realização do exame. Na previsão do regulamento antidopagem, a pena começou a valer a partir daquele dia, 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta dos exames no CT do clube, ainda que o jogador estivesse em atividade na última temporada. Portanto, o Gabigol está neste momento impedido de jogar até abril de 2025, mas é uma decisão que cabe recurso. Bom, tomou 2 anos, mas tem só 1 ano, por enquanto, a favor do Gabigol de suspensão. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos com a sequência de esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Estamos chegando aqui pela Rádio Gaúcha, tua companhia, tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Temperaturas altas, especialmente agora pela manhã. Para quem está se deslocando aqui pela região, vamos às informações do trânsito. Esse mercado de luxo chegou em Porto Alegre, não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades para estarem.
Fim de tarde, daqui a pouco tem um baita jogo na noite de futebol na Gaúcha. As equipes na sequência vão deixar a concentração rumando para o estádio para mais um clássico. Apita o árbitro e a Gaúcha é a tua companhia nesse clássico que vai ser demais. Gaúcha, a tua companhia, a tua voz. Meio-dia 37, de volta com Esportes ao meio-dia aqui pela Gaúcha de Ferramentas Gerais, Sinoscar, Unicred, Unicinos, Bistec Supermercados e Lagueto Resort Oficial do Grêmio. Aliás, hoje tem Grêmio e Caxias, jogo 9 horas da noite na Arena, o Grêmio a 90 minutos da decisão se empatar e o Caxias precisando vencer no mínimo por 1 para pênaltis ou por 2 para matar a questão nos 90 minutos. Mais um destaque do Grêmio, Katsurayama. O provável time para hoje à noite, com Kaique no gol, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Mike, Vilhaçante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Sobre o Jeromel, ele está fora porque sentiu um desconforto muscular, ainda vai ser avaliado, mas o Grêmio entende que não deve ser nada muito grave. A ideia é ter ele ainda em abril, claro que ainda falta esse exame médico, mas não é nada muito preocupante a situação do capitão. E do lado do Internacional, Felipe? Mudança de rota, mudança de planejamento, né? O Inter pretendia utilizar reservas na estreia da Copa Sul-Americana porque o jogo ocorreria entre as finais do Gauchão. Bom, o Inter não tá nas finais do Gauchão, então vai ter uma semana para se preparar para enfrentar o Belgrano em Córdoba, na Argentina, e aqueles jogadores que já atuariam agora terão de disputar a titularidade. Fernando, Thiago Maia, Bernabé e Borré. Borré, inclusive, que joga hoje. Tem Colômbia e Romênia em Madrid, 4h30 da tarde, no estádio Metropolitano do Atlético de Madrid. Hoje tem jogo da Colômbia, exatamente. Colômbia que venceu a Espanha. Na última sexta-feira, jogando lá em Londres. E o Borré começou no banco, entrou no segundo tempo. Exato. São jogos aí das seleções que se preparam para a próxima Copa América e também os europeus para a Eurocopa. Vamos falar da dupla Caju Mais aqui em Esportes ao meio-dia. Eduardo Costa, Juventude fazendo festa e esperando ou o Grêmio ou, quem sabe, um inédito Caju na decisão do Gauchão, Eduardo. E uma festa muito grande, André, porque o Juventude não chegava à final do Gauchão desde 2016, ou seja, 8 anos desse jejum, e com o técnico Roger Machado consegue esse objetivo. Inclusive o Roger, quando chegou ao Juventude, falou na sua primeira entrevista coletiva que o objetivo era brigar pelo título.
e o Juventude chega nessa condição agora para enfrentar o Grêmio ou o Caxias na última rodada. Uma festa muito grande. O Roger, na sua entrevista coletiva, destacou a imposição técnica e tática do time para conseguir essa classificação, mesmo sendo nos pênaltis. O Juventude, então, portanto, comemorando muito essa vaga na final para disputar o bicampeonato gaúcho. Eduardo Costa, qual é o time que o Argel vai colocar em campo, Eduardo? Argel Fux deve mandar a campo para o jogo de logo mais Fabian Volpe, Marcelo, Denilson ou Jean-Pierre, César Henrique e Dudu Mandai, Barba, Eliezer, Emerson Martins, Thomas Bastos, na frente, Gabriel Silva e Vitor Feijão. Gabriel Silva está de volta, cumpriu suspensão no jogo de ida, fica à disposição, deve voltar na vaga do Álvaro, e o Dudu Mandai, que sentiu o tornozelo no comecinho do jogo da semana passada, também está recuperado, fica à disposição, inicia o jogo de hoje às 9 horas da noite na Arena. Valeu, muito obrigado ao Eduardo Costa conosco aqui em Esportes ao meio-dia. Chevrolet na Esponqueado, a revenda que não perde negócio. Vamos falar de Jogos Olímpicos. Agora pela manhã na PUC está sendo finalizado neste momento um encontro que a PUC faz de abertura da temporada 2024. A PUC tem um projeto olímpico, um projeto especialmente de estudos olímpicos e que hoje conta com a presença do Kenji Saito, que é o diretor de desenvolvimento e ciências do esporte do Comitê Olímpico do Brasil. Eu estive pela manhã lá na PUC, conversei com o Kenji Saito e a gente vai poder acompanhar esse material no sábado no Gaúcha 2024 e claro também nas páginas de 0 Hora e em GZH. Falamos de Jogos Olímpicos, Valéria. Sempre para KTO.com, onde a diversão acontece. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Benoit, faz sua vida bem melhor. Fruc e também Florestal Alimentos, há 88 anos, proporcionando doces emoções. Um abraço pessoal da Florestal que está chegando conosco. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Bom dia, estamos chegando aqui pela Rádio Gaúcha, tua companhia, tudo o que você precisa para começar o dia bem informado. Temperaturas altas, especialmente agora pela manhã. Para quem está se deslocando aqui pela região, vamos às informações do trânsito. Esse mercado de luxo chegou em Porto Alegre, não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades para estarem. Fim de tarde, daqui a pouco tem um baita jogo na noite de futebol na Gaúcha. As equipes na sequência vão deixar a concentração rumando para o estádio para mais um clássico. Apita o árbitro e a Gaúcha, tua companhia nesse clássico que vai ser demais. Gaúcha, a tua companhia, a tua voz. Conteúdos exclusivos, notícias da dupla Grenal e, claro, muita interatividade. No Instagram de Esportes GZH, você confere vídeos, fotos e muitas informações sobre a dupla Grenal. Além, claro, dos bastidores dos programas de esporte da Rádio Gaúcha. Esportes ao meio-dia, sala de redação, show dos esportes e muito mais. Em dias de jogos da dupla Grenal, tem o climinha do estádio que a gente adora. E vocês conferem lá no nosso Instagram. Além, claro, de poder participar de enquetes com a nossa reportagem. Tá esperando o quê? Segue aí, @EsportesGZH, ativa as notificações e vem junto com a gente.
eletrônico da Gaúcha, hora de opinião. Hoje não tem o Pedro, hoje tem o Diogo Olivier. Sempre na parceria de Banca 43, o mais tradicional empório gourmet de Porto Alegre, o WhatsApp 994649662 e siga no Instagram Banca 43, Showroom Fibra Plaque, um espaço exclusivo de painéis de MDF no Rio Grande do Sul e também Grupo Priori, a sua referência em máquinas pesadas. Diga lá, Diogo. André, Valéria, amigos, puxa vida, mais uma derrota do Inter avassaladora. Eu chamei de derrota total, né? Porque o Inter perdeu de várias maneiras. Puxa vida, será que o Beira-Rio virou um problema para o Inter? Porque América, Melgar, Caxias, Juventude, o Caxias no ano passado, Juventude agora. Será que esse grupo do Inter não sabe lidar com a torcida, que era para ser algo a favor? Eu acho que claramente tem uma questão aí para a gente discutir. O Inter diminui, trava, não consegue repetir em casa nesses momentos decisivos o que consegue fazer em outros lugares, né? Eu dei 4 exemplos aqui muito claramente. Mas a eliminação do Inter, primeiro, é preciso dizer, completamente justa, não tem nada de aleatório. O Juventude foi melhor não apenas ontem, mas em Caxias do Sul. Se tu olha, e não podia ser assim, né? O Inter, por ter mais dinheiro, recursos, contratações, torcedores, ele tinha que fazer um jogo desigual contra o Juventude. E foi um jogo equilibrado. O Cudê até tem razão quando ele disse que o Inter poderia ter vencido. Não tranquilamente, aí ele está errado. Não teve nada de tranquilo nos 2 jogos. Mas poderia ter vencido, teve chance. O Juventude, eu acho, no conjunto dos jogos, teve até mais chances para vencer o jogo. Mas a questão é que não poderia ser assim. Olha aí, o Roger não teve lá, o João Lucas teve que escalar um zagueiro, o Rodrigo San. Muito menos de recursos para vencer. O mérito é todo do Juventude. O Roger amarrou o Alan Patrick, amarrou o Arangues, impediu que o Inter fizesse aquele jogo de toques rápidos na transição. Foi ali que ele amarrou o Inter. E mais do que isso, avisou que ia fazer de novo. E o Inter, e aí a gente olha para o Eduardo Cudê, não conseguiu dar resposta em nenhum momento a isso. Eu acho até que as cobranças nesse momento, elas são mais para o Eduardo Cudê do que para o Barcelos, que tem uma gestão, que não tem títulos, porque os jogadores foram entregues a ele, né? E ele não conseguiu, novamente, chegar a uma final de Campeonato Gaúcho. Diogo Oliveira trazendo opinião aqui em Esportes ao meio-dia, que fica por aqui. Tem mais jogo, tem muito mais debate no Sala de Redação a partir da 1h da tarde. Tchau.